Fique confortável, você está na casa do Senhor. Aleluia. Você que já se acomodou aí, abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. Aleluia. O versículo é o 105. É o tema da mensagem desta noite. Eu quero que você permita que o Senhor grave isso na tábua do seu coração. O salmista Davi, ele teve grandes experiências com o Senhor. Ele teve momentos únicos, ímpares com o Senhor, no qual eu e você também precisamos viver esses momentos. E só vivemos esses momentos à luz da palavra de Deus. É o nosso manual de cabeceira, é a palavra do Senhor. Olha o que diz aí o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você pode repetir comigo esse versículo? No 3, 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se você reparou comigo, a parte A do versículo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está no singular, não no plural. Mas a parte B do versículo diz, e luz para os meus caminhos. Porque é para percorrer toda a nossa trajetória, todo o caminhar, todos os anos que o Senhor permitir que eu e você viva. Essa palavra, ela tem que nos direcionar. Essa palavra, ela tem que nos guiar. Esta palavra, ela não pode se apartar dos nossos lábios. Temos que entender, compreender e prosseguir conhecendo ao Senhor, e é através da sua palavra. Não tem outro meio de conhecer ao Senhor se não for por meio da sua palavra. Não adianta eu e você orar 24 horas incessantemente se você não entender a quem você está direcionando a sua oração. A oração é a consequência daquilo que você conhece através da palavra. E a palavra de Deus, ela não erra. A palavra de Deus, ela não engana. A palavra de Deus, ela não tem uma direção contrária à vontade plena de Deus. A palavra do Senhor é o que nos causa vida e vida em abundância. Consequentemente, a oração nos estreita os laços com o Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, nós passamos a entender que a oração é o que oxigena o conhecimento da palavra. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, do acerto e do erro. Pastor, como assim? Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele te alerta antes que você e eu peque. E ele testifica quando falhamos também. E ele é quem nos auxilia a nos levantar. Mas nós só nos levantamos quando nós temos a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas se cobram. Tem muitas pessoas que estão hoje desviadas dos caminhos do Senhor, porque se acham indignos de percorrer e trilhar um caminho com o Senhor por ter pecado. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é o que nos esclarece que o Senhor veio realmente para o pecador. Ele veio para mim e para você. Não é o pecado que vai simplesmente nos afastar do Senhor. É uma decisão nossa ímpar. É uma decisão. Servir a Deus, confessar uma fé, é uma decisão minha e sua, no qual o Senhor, através do Espírito Santo, age em nossos corações. Quando nós abrimos uma oportunidade, quando nós damos espaço para que isso aconteça, nós passamos a viver a plenitude do amor de Cristo. Não somos diferentes dos discípulos de Jesus. A diferença é que eles tiveram o privilégio de andar com Jesus.
E mesmo assim, em dado momento ali, em alguns momentos, está lá em João no capítulo 14, Jesus está totalmente ali instruindo os seus discípulos. Em um dado momento, Filipe olha para ele, então tá bom, Jesus, mostra-nos o Pai que está tudo certo. E Jesus olha, Filipe, o que está acontecendo? Tu tem visto tudo, tu tem andado comigo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Hoje nós não temos esse privilégio de andar com Jesus fisicamente, mas Ele é real e presente a todo tempo na nossa vida. E a sua palavra testifica isso. Quando nós olhamos e entendemos e achamos bonito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, verdadeiramente nós temos que viver isso, ter isso como prática. Às vezes somos envergonhados na rua. Quantos aqui já passou uma vergonha? Lembra aí, André? De uma pessoa te questionar algo, mas me diz aí qual é o capítulo que fala que Jesus é o caminho. E a pessoa fica... Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Somos cristãos, somos homens e mulheres de Deus, pescadores de almas. Precisamos saber o que confessamos. Eu não posso apresentar a Jesus se eu não conheço a Jesus. Eu só posso dar e entregar aquilo que eu tenho. Isso é sério. É noite de ceia do Senhor, isso é muito sério. Quando Jesus senta ali com os seus discípulos, e é um momento crucial ali do que iria e do que estava por vir, em situação de traição ali de Judas, o Iscariotes, em toda aquela situação ali, Jesus, ele coloca com as suas palavras de uma forma tão plena, que o texto lá de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, Jesus ele coloca de uma forma clara e ampla, para que eu e você entenda aquela atitude que nós vamos tomar diante do Senhor. E ele senta aqueles discípulos ali, porque eles seriam as testemunhas de Cristo para aquele povo. Jesus estava deixando claro que sairia de cena por um dado momento, iria nos preparar um lugar, e que a função e a missão estaria em nossas mãos, estaria nas mãos dos seus discípulos. Então ele coloca ali tudo, porque o Senhor ele não nos obriga a nada. Você não vai ver um texto, um versículo onde o Senhor nos obriga a tomar uma decisão. É um livre arbítrio. Nós temos o poder de escolha. O Senhor não nos força a nada. Ele não nos força a ler a sua palavra. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida por falta de conhecimento. E o conhecimento não é de outra coisa. É da palavra de Deus. Às vezes nós atravessamos um deserto, estamos em meio a uma luta, e não sabemos como lidar com aquela situação, e muitas das vezes é uma situação espiritual, uma batalha espiritual, coisas que os seus olhos humanos não conseguem enxergar, que os meus olhos humanos não conseguem alcançar, mas a palavra de Deus tem a resposta para aquela situação. A palavra de Deus vai ter uma luz para que você entenda o caminho, para que guie os seus passos, para que os teus pés e os meus pés não tropecem no caminho errado, errôneo. Precisamos verdadeiramente entender e compreender e fazer eficaz a luz para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés, porque senão estaremos no escuro, e o escuro remete às trevas, e as trevas é do inimigo das nossas almas. E eu quero dizer para você nessa noite, o diabo ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece. E muitas das vezes ele nos pega, porque sabe ele, que nós não somos cumpridores da palavra de Deus. Pastor, meu Deus, que é isso? Eu sou crente, até ele é, até o diabo é. E a palavra de Deus diz que ele crê e se estremece. Quantas vezes no dia você tem se estremecido por não estar cumprindo a palavra de Deus?
Quantas vezes nós devemos nos estremecer quando nós fazemos algo contrário à palavra de Deus, sendo cristãos há 20, 30, 50 anos, cometendo erros banais contra a palavra de Deus, ferindo o evangelho, e eu não vou longe, sendo questionado e julgado pelos seus filhos dentro de casa. Porque ele olha e você fala: filho, não vá por aí. Ah, pai, mas você vai. Pensa, sendo envergonhado pelos próprios, no qual o Senhor confiou as suas mãos. Somos sacerdotes, homens de Deus. Precisamos direcionar a nossa família, filho, esposa, amigos, vizinhos, à luz e acerca da palavra do Senhor. Temos que ser verdadeiramente, não apenas ouvintes, mas praticantes. Exercer isso com veemência. Hoje eu estava voltando para casa ali, Deus me deu o prazer de ir com o pastor Hélio, e tivemos uma conversa muito saudável, muito boa, acerca do que está acontecendo no mundo e à nossa volta. Nós trouxemos à memória acerca de alguns acontecimentos agora dos últimos dias, de janeiro até o dia de ontem. Em Brasília, estamos no 20º feminicídio. Olha aí para você ver a estatística que estamos vivendo. Isso é o que está sendo reportado. Tem muita coisa oculta ainda aí, cadáveres escondidos, pessoas que foram lançadas em poços profundos aí, sumiram do mapa. E o diabo, ele não tem brincado. Ele tem realmente destruído as famílias, ele tem feito com eficácia aquilo que ele tem como propósito, que é roubar, matar e destruir. De contrapartida, nós somos um exército de Cristo, né? Somos reconhecidos como tais, né? Nós cantamos isso, né? Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos... Será que ele não vai nos deter, nos parar? Porque o inimigo, ele está sendo mais estrategista do que nós. O inimigo das nossas almas, ele está com mais estratégias, alcançando mais famílias, com a destruição. Porque tem faltado o conhecimento, tem faltado o culto doméstico, tem faltado a meditação na palavra. Se o próprio Deus ensina a mim e a você que nós devemos meditar nessa palavra de noite, é porque tem algo a ser aprendido aí. Tem algo. Deus não fala: você é obrigado a meditar na minha palavra. Não. Não. O Senhor, em toda a sua palavra, Ele nos direciona, Ele nos aconselha, Ele nos dá um norte, mas a escolha é nossa. Como assim também a salvação é individual. Então eu não posso escolher pelo meu irmão, eu não posso escolher pela minha irmã, mas também não posso me justificar que eu não faço isso, porque a minha esposa não faz, o meu irmão não faz, o Dudu não faz. É muito fácil o pastor Moço falar: eu não medito na palavra porque eu não vejo a Amélia meditando na palavra. Ué? Não é entre você e o Senhor? Quando Deus quer ter um particular comigo, Ele fala assim: pega a sua esposa, vai para o quarto, fecha a porta e vem ter comigo. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta, e aí você vai ter um particular com Deus. É entre você e Deus. Então não tem justificativa. Ah, pastor, não medito porque o meu filho não me dá tempo. Levanta na madrugada. Quantas vezes o Senhor tem te despertado na madrugada e tu ainda tem coragem de falar: eu preciso ir ao médico, eu estou com insônia, pastor. Eu estou acordando todos os dias às 4h50 da manhã e não consigo dormir mais. Ora, se você despertou, o Senhor quer falar contigo. Eis-me aqui, Senhor. Fala, o teu servo te escuta, te ouve, medita na palavra, abra a palavra, leia. Senhor, o que tu queres falar comigo? Às vezes o Senhor está querendo te dar uma resposta daquilo que você tem esperado há anos. Há anos. O Senhor tem uma promessa na sua vida e não aconteceu porque você não se prepara para receber.
tudo na nossa vida é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Jó foi explícito em dizer, olha, nu eu vi do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. Vocês estão entendendo que a gente não trouxe nada, não sabia de nada, não veio com nada. Mas o Senhor, com o seu amor infinito, com a sua misericórdia, falou, não, mas você vai aprender. Está aqui. Não importa a sua idade. Não importa. Eu me surpreendi, eu fui dar uma aula um dia desse, fui convidado pelo irmão Valdir ali, pelo diácono Valdir, a dar uma aula para uns meninos, uns 5, 6 anos. E eu achei que a gente ia lá desenhar, fazer um risquinho, alguma coisa assim. O tema era, qual é a sua identidade? Eu falei, eita glória, como que eu vou falar isso para criança de 5 anos? Aí quando eu cheguei lá, que eu fui, achando que eu ia ser, né, o expert, o inteligente, o velho, né, o madurão. Cheguei lá, eu falei, quem sabe aqui o que é identidade? De cara, 9 levantou a mão. Tio, é aquele documento que tem a minha foto lá, que tem o meu nome, que tem o nome lá do meu pai. Você sabia disso, tio pastor? Eu falei, eita glória. E a identidade em Cristo, outro já levantou e falou, é porque Jesus morreu, não foi? Porque Jesus morreu. Gente, 5 anos, 6 anos. Às vezes, quando a gente aborda uma pessoa que nós temos por maduro na fé, nós somos envergonhados. Às vezes nós abordamos e questionamos algo simples. Qual é a sua confissão de fé? Por que Jesus morreu? Qual a finalidade? Porque Ele é o alfa e o ômega. Porque Ele é o princípio e o fim. Por que Daniel não foi destruído na cova dos leões? Precisamos entender. Aí esta palavra no Salmo é perfeito. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Mas tu está só andando no escuro. Tu só anda no escuro. Se esta palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, eu tenho que andar verdadeiramente no claro. Mesmo estando em meio a trevas. Quando sou questionado acerca da minha confissão, quando eu sou questionado acerca do porquê eu sirvo a Jesus, eu tenho que ter uma base bíblica para isso, uma palavra bíblica. Eu sirvo a Jesus porque Ele é o caminho. Aleluia. Porque Ele é a verdade e a vida. Eu sirvo a Jesus por isso. Porque Ele pagou um alto preço por mim, mesmo eu sendo pecador. Precisamos ter isso. Precisamos saber sobre isso. E essa caminhada é meditando na palavra do Senhor, à luz da palavra, orando. Orai sem cessar, vigiai. Medita nesta palavra dia e noite. Glória a Deus por isso. Aleluia. O Senhor é maravilhoso o tempo todo, Ele não desiste, nem de mim, nem de você, hora nenhuma. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. João, você sabe se essa água foi colocada agora ou é de manhã? Obrigado, Otávio. Glória a Deus. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, aleluia, alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eita glória! Aleluia! É digno de glorificar o nome do Senhor isso. Olha a profundidade do que é a palavra de Deus. Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu estou alimentado pela palavra do Senhor, o Espírito Santo, através disso, ele começa a me esquadrinhar.
e Ele começa a direcionar a minha e a sua vida. E naquele momentozinho, como eu preguei aqui na terça passada, que você acha que é a sua própria voz do certo e do errado dizendo, olha Pedro, não faz isso, não coloca a mão aí, não. É o Espírito Santo alertando a você, acerca da luz da palavra que ilumina o seu caminho, que tem o poder de discernir os pensamentos. Amados irmãos, isso é tão profundo, porque eu não sei dizer o que o Dudu está pensando ali agora. Se alguém aqui tem esse poder, ore, é um mistério de Deus. Não temos esse poder, não nos foi dado esse poder. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo, um milésimo de segundo. Precisamos estar atentos a isso, porque a nossa vida pode ser requerida a qualquer momento. A qualquer momento, gente. Precisamos estar preparados. Precisamos estar verdadeiramente alicerçados. Porque a salvação é em Cristo Jesus, só há salvação em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E se nós não estivermos aptos a isso, como teremos certeza da nossa salvação, da eternidade na glória com o Senhor? Mas a palavra de Deus, aleluias, essa palavra que nós temos ainda a liberdade de meditar dia e noite, ela é viva e eficaz. Algumas pessoas oram errado. As pessoas dizem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e se renova a cada manhã. Está errado. Ela não se renova, ela é viva e eficaz. Ela não precisa se renovar, ela é a palavra de Deus. Ela não se renova. O que se renova são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Porque quando você abre os seus olhos e respira o fôlego de vida, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. E o Senhor te permitiu mais um dia para fazer valer a pena. Cada dia de vida que o Senhor nos permite, cada momento que o Senhor nos permite levantar, é porque o Senhor tem algo ainda através da minha e da sua vida. Porque fomos chamados para adorar o nome do Senhor. Fomos chamados como os discípulos, como eu citei há pouco. Cada um na sua particularidade, gente. Não somos iguais, louvado seja Deus por isso. Nenhum dos 12 eram iguais. Ali tinha o bruto, Pedro era bruto. Já tinha Mateus, que era mais tranquilo. Cada um tinha uma personalidade, uma forma de agir, uma profissão, uma situação onde o Senhor agia e usava cada um no seu quadrado. Por isso somos chamados de formas diferentes. Quando o pastor Sérgio, com essa equipe abençoada de Deus, percorre ali os ribeirinhos, cada um tem a sua função destinada ali. Somos assim também. Pastor, então, como é que é? Qual é a minha função? Aí é entre você e Deus. Ele vai confirmar no seu coração. Ver o Pedro aqui hoje, sendo ministro de louvor, alegrou meu coração. Alegrou meu coração. Porque há outro tempo a gente achava que ele tinha que ser o baixista. Mas não, ele tem um dom. Ele foi chamado para ser um adorador, um ministro de louvor. Aquele que leva e chama os adoradores para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós temos um chamado, não importa a nossa função, o que importa é esse chamado ser exercido. Pastor, a minha função é dobrar o joelho e clamar pela igreja. Louvado seja Deus pela sua vida duplamente. Porque a oração, ela é o que move céus e terra. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Tem que haver isso, essa justiça. Precisamos orar realmente, incessantemente. Mas tem pessoas que não têm esse chamado. Não que não deve orar, gente. Todos temos que orar, todos. Mas tem pessoas que são direcionadas para guerrear, são os intercessores. Homens e mulheres que abandonam os seus pensamentos, os seus próprios pedidos e vai orar pela causa de outro. Eu quero te dizer que o próprio Deus se levantará ao seu favor. O que você parar de fazer pela sua vida, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis vai levar ao Senhor pela sua vida.
é o que faz o corpo de Cristo se movimentar. É isso. Por isso precisamos, é todo um conjunto. Precisamos de cada um de vocês, de cada parte desse corpo, de cada homem, cada mulher de Deus. Aleluias. Abre aí a sua Bíblia aí comigo em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Aleluia. Olha aí, crente. Eita glória. Pastor Moza gosta aí, ó, porque aí o povo vai procurar a Universidade da Família, vai fazer os cursos para entender, tem que compreender, tem que, massificar isso. Vou ler naquela versão ali, porque a minha está diferente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Deus me deu o tema dessa palavra, e olha que eu orei uma semana por esse tema, assim que o pastor me convidou, eu já estava orando por uma palavra que eu traria no culto do poder, e quando Deus colocou esse texto, eu falei, nossa Senhor, mas um salmo tão conhecido, que todo mundo cita na rua, e o Senhor, o meu povo tem se esquecido de guardar as minhas palavras, vou relembrá-los. E como nós lemos agora há pouco, esta palavra corta mais do que uma espada de 2 gumes. Ela não está falando apenas com você, ela está falando comigo também. Eu não sou hipócrita de chegar aqui e ser o super-homem, o super-herói, por ter um título de pastor, por ter isso, por ter 30 e tantos anos de evangelho, não. A palavra de Deus, entenda bem você, ela fala comigo e ela fala contigo, ela fala com todos nós. Sendo pastor, apóstolo, qualquer um que nós sejamos, a palavra de Deus, ela me alimenta e ela te alimenta. Não somos super-heróis. Tenho uma plena certeza que o pastor Sérgio, todas as palavras que ele medita, que ele traz para a igreja, fala com ele primeiro. E eu vou confessar para você, tem umas palavras que o Senhor coloca em meu coração que me bate mais do que bate na igreja. Porque o Senhor traz à minha memória onde eu falho, onde eu erro, onde eu estou pecando, onde eu preciso melhorar. Precisamos todos os dias, por isso o texto nos ensina dessa maneira. Por isso o texto fala de uma forma clara e plena. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Essa versão é mais dolorosa ainda ouvir. Olha aqui o mistério de Deus. Para que você cumpra fielmente. Fielmente. É muito sério, irmãos. É muito sério. Hoje, quando eu vejo os filhos desobedecendo os pais, está descumprindo a palavra de Deus. Os adolescentes, as crianças que estão aqui hoje, vieram aqui não foi por acaso. É para ouvir que precisa respeitar o papai e a mamãe. Eles são autoridade sobre a vida de vocês, para abençoar, para corrigir e principalmente para amar incondicionalmente. É assim, a palavra de Deus se cumpre. E é um mandamento, porque a palavra de Deus diz, ora, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Louvado seja Deus por aqueles que entendem isso, que vivem isso, que não desrespeitam os seus pais, que obedecem, que oram pelos seus pais. Nós temos que orar pelos nossos pais, independente se somos novos, adolescentes, jovens, adultos, ou até mesmo já idosos, não importa a nossa idade, temos que honrar e respeitar os nossos pais, até que o Senhor os leve, prepare e os leve. É por isso que hoje temos vivido um mundo contrário ao que seria natural.
Quantos pais têm enterrado seus filhos adolescentes, enterrado seus filhos precocemente, enterrado seus filhos por suicídio? Quantos pais têm vivido um luto que era para ser contrário? Porque no nosso pensamento humano, o correto é os filhos enterrarem os seus pais. Só que na geração hoje, uma geração onde não tem uma base, principalmente bíblica, uma base cristã, uma base onde verdadeiramente o temor de Deus, a obediência à palavra de Deus, nos faz ter uma vida prolongada. Hoje se leva, como eu ouço muitos jovens dizer, eu atendo muitos jovens, só se vive uma vez, pastor, estou vivendo o meu momento. Será? Será? A mesma forma, um dia desse um jovem chorou muito, ele doeu na alma dele, porque eu falei, olha, a escolha é sua, mas eu vou te alertar sobre algo. Da mesma forma que eu espero uma eternidade na glória com o Senhor Jesus, haverá uma eternidade num lago de fogo e enxofre, onde será tormento e dor, onde Deus não interfere na nossa decisão e escolha. Ele está de braços abertos. Venha, é por amor, não é por força e nem por imposição, é por amor. Mas nós, que tivemos a oportunidade de conhecer ao Senhor, de entender a sua palavra, também temos que saber como dizer isso. Um dia eu vi um pai cristão corrigindo o filho e falou assim, tu vai para o inferno, está me desobedecendo, tu vai para o inferno. Ué, mas não é por aí também, gente. A palavra tem poder, tu já está dando um decreto sobre o teu filho. Não decreta isso sobre ele, não. Filho adolescente, todo confuso, a mente confusa. O mundo fala uma coisa, os pastores falam outra, os amigos falam outro, os amigos da igreja é de uma forma, os amigos seculares é de outra forma. Então, assim, cabeça de adolescente, gente, é a 1 milhão de quilômetros por hora. A gente precisa entender e compreender. Por isso a palavra de Deus diz que anda com o teu filho, é no caminho. Ensina o teu filho no caminho, você tem que estar com ele. Todos nós que estamos aqui também fomos adolescentes, jovens, teimosos. Eu fui teimoso mesmo. Minha mãe, eu comprei uma moto, eu tinha 16 anos, a minha mãe falou, olha, eu vou para a chácara e você não sai nessa moto, meu filho. Não, mãe, olha, eu queria que você fosse comigo, você está dizendo que vai ficar aqui em casa, então, não sai nessa moto. Ela entrou no carro, desceu a rua, quando eu olhei lá, que fez a curva na pampinha lá do meu pai, eu, subi na RD Zona 350, e botei para acelerar mesmo com gosto. Na terceira esquina que eu entrei, um cara veio, e não estava distraído com o celular não, porque nessa época não existia celular não, viu? Não vou revelar muito tempo não, porque senão fica feio. Mas não existia celular. E ele entrou, ele olhou para um lado e entrou para o outro. E eu passando, ele me pegou de meio, quebrou minha perna em 3 lugares, fratura exposta, pino de platina no tornozelo, 6 meses de muleta. A minha mãe iria passar 5 dias fora, no domingo de manhã pela manhã, 2 dias depois ela voltou para casa. Ela abriu a porta me procurando, gente. Quando ela me viu no sofá, ela falou, eu sabia, Deus mandou eu voltar para casa, eu sabia que isso tinha acontecido. E eu vou te dizer, por uma desobediência eu paguei um preço muito alto. Louvado seja Deus que eu não paguei com a minha vida, mas eu paguei um preço muito alto por desobedecê-la. E ela cuidou de mim durante 6 meses, e era todo dia aquela ladainha. Eu falei para você, ela ia me dar banho, e aí era uma fratura exposta com uma certa queimadura, e ela passava a bucha, e eu chorava, mãe, e ela, não é agora, tem que tirar. O médico falou que tem que tirar essa pele morta, e metia a bucha, era com gosto. E, gente, nada na nossa vida é por acaso. Tudo é uma experiência. Eu aprendi. Não deixei de ser motociclista, mas aprendi. Não desobedeci mais a minha mãe. Mas continuei com mais prudência e tudo. Mas não foi uma questão de imprudência no trânsito nessa época, apesar de não ser habilitado e menor ainda de idade. Mas
Foi uma fatalidade onde o Senhor queria me ensinar algo. Porque o pastor Sérgio lembra disso. Gente, nos anos 90, você não usava habilitação, não. Eu tenho, todos os meus amigos, assim, da minha época, andavam no carro do pai, da mãe, e a gente ia para todos os lugares, não tinha uma blitz que solicitava a sua habilitação. Era tudo meio que bagunçado. E aí depois, não, aí depois as coisas se organizaram, glória a Deus por isso, né? Mas tem muito habilitado aí que não pilotava como nós pilotávamos naquela época. Mas, enfim, a desobediência, ela tem, por si só, um rumo incerto. Nós não sabemos o que vai estar ali, o que está por vir, o que vai acontecer. Então, o correto é obedecer. A palavra de Deus me ensina isso e te ensina isso. A obediência é melhor que a gordura dos carneiros. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que é muito difícil obedecer. Não é fácil. Porque obedecer, à luz da palavra de Deus, é você renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é você não viver segundo o seu próprio pensamento. Renunciar é você não tomar uma direção que Deus não esteja com você nisso. A obediência ao Senhor, ela faz com que nós apresentemos tudo a Deus e questionemos a Ele, Senhor, está correto? Gente, e isso se torna tão natural, porque se tem gente que, pastor, eu não consigo viver desse jeito. Quer dizer que eu vou ali comprar uma roupa e aí eu tenho que saber se Deus está comigo. Gente, é um relacionamento. É um relacionamento com Deus. Eu não compro pão se eu não perguntar para a Michelle se ela quer pão em casa. Eu creio que todos que são casados aqui é do mesmo jeito. Vou na padaria, amor, você quer aquele pão com calabresa ou só pão de sal? A gente questiona. E por que o nosso relacionamento com Deus, que tem que ser muito mais profundo que isso, não é assim? Deus, o Senhor está se agradando dessa blusa que eu estou indo para a igreja? Senhor, Tu pode me acompanhar? Quem anda comigo de manhã acha que eu sou doido, que eu entro no carro, eu convido o Espírito Santo mesmo. Espírito Santo, vem, tá bom aí, o lugar está confortável, vamos comigo. O Senhor pode ir comigo na ida, na volta. É assim, gente, um relacionamento com Deus realmente é loucura para o mundo, para os homens. Mas o Senhor é o centro das minhas atenções. Ele tem que estar comigo, eu preciso que Ele esteja comigo. Ele é verdadeiramente o nosso lugar seguro. Às vezes nós, como eu disse, às vezes nós cantamos tantos louvores que são embasados na palavra de Deus, mas que nós não colocamos em prática na nossa vida. A Aline Barros canta uma música à luz desse tema, desse texto do Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é luz para o meu caminho, Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Ela está falando sobre tudo isso, que a luz, a palavra do Senhor, ela nos acompanha em todos os lugares. Por que o povo rodou em volta de Canaã 40 anos? Porque não prestaram atenção nas palavras do Senhor. E olha que o Senhor ali usava Moisés, usava Josué, e ainda assim o povo não entendia. Aí Deus olhou e falou assim, olha, eu vou estreitar isso com o meu povo. Eu preciso estreitar isso. E aí Deus fez o quê? Ele nos deu livre acesso. Jesus veio, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí o sumo sacerdote já não precisa mais levar ali aquilo. Deus nos deu esse livre acesso. Aí o Senhor, com toda a dinâmica, foi dando a plenitude da palavra. O conhecimento, o desenvolvimento, escritores, Lutero, fulano, ciclano, beltrano, todos aqueles homens instruídos a trazer de uma forma clara e ampla a palavra de Deus até mim e até você. E ainda assim, nós não meditamos nela dia e noite. E ainda assim, ela se aparta dos nossos lábios.
E ainda assim, nós atravessamos desertos por falta de conhecimento. Há uma diferença entre você atravessar o deserto sem saber a direção que você está indo e atravessar um deserto com a certeza da vitória no final. Porque o deserto não é um lugar de morada, é só de passagem. Mas a bússola do seu deserto e do meu deserto está aqui. A direção está aqui. Essa é a direção. Porque eu torno a dizer mais uma vez, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Quando nós estamos entendidos, compreendidos, confessos nisso, a palavra do Senhor se torna luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, porque ela não se aparta dos meus lábios. E quando eu sou confrontado a me apartar do Senhor, a abandonar ao Senhor, ou eu serei lançado numa fornalha ardente, eu serei até lançado na fornalha ardente. Mas o quarto homem estará comigo na fornalha, que é o Senhor, o próprio Cristo. Porque eu não temo. Quando eu tenho a palavra do Senhor gravada no meu coração, eu não temo, porque Ele está comigo. Eu disse aqui terça-feira também, eu quero repetir, eu já estou encerrando, vamos passar para a ceia do Senhor. Deus, em todos os momentos, em todo momento que nós trilhamos essa caminhada com Jesus, Ele vai trazendo à nossa memória os acertos, os erros. Precisamos realmente meditar, refletir, reconhecer e compreender. Na nossa caminhada cristã, a gente vê muitas coisas. O Senhor nos permite enxergar além do que os nossos olhos humanos alcançam. Mas o Senhor, Ele tem como objetivo que eu e você o alcance na sua plenitude. E é através da sua palavra. É através do conhecimento. É através da oração. É através do temor a Ele. É através de não inverter os valores. Ele tem que ser em primeiro lugar. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que estar com Ele em primeiro lugar. E o segundo mandamento, o segundo e maior mandamento, semelhante ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Trabalhar esse amor, a empatia. Quantas pessoas aí têm se esfriado no amor, têm se irritado com facilidade, têm desistido com facilidade, têm achado que até Deus desistiu, ou que Deus não existe, que é só uma história, um conto de fadas, porque se decepcionou com homens, porque se frustrou no caminho, porque a resposta não veio no momento que nós queríamos, que nós pensamos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor não desiste de nós. Em momento algum o Senhor vai desistir de você. Não importa o momento difícil que você enfrentou, não importa a dificuldade, o Senhor está conosco em todo o tempo. E afora de tempo também, porque o nosso Deus, Ele é atemporal, Ele não vive dentro desse mundinho da gente, de 24 horas que estão parecendo mais 12 do que 24. Porque há minutos atrás, no nosso pensamento, nós estávamos aqui. Mas nós já estamos no período da noite. Os dias têm realmente se abreviado. As coisas estão passando com mais rapidez. Então precisamos, mais do que nunca, meditar nessa palavra. Coloque-se de pé em nome de Jesus, Ministério de Louvor. Eu queria que você agora tivesse esse momento com o Senhor. É um momento onde você vai orar. É um momento onde você vai pedir para que o Senhor te dê novas estratégias de leitura bíblica. Pastor, eu tenho uma dificuldade imensa, tremenda de ter uma leitura bíblica ali cotidiana. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê estratégias de você fazer um cronograma,
que seja em livros, ali, pastor, eu não consigo começar em Gênesis. Quando chega ali, pastor, na árvore genealógica, números, pastor, eu fico perdido, igual segue em tiroteio, e não pede para o Senhor te dar estratégias da leitura da palavra. Comece pelos livros que você ama. Eu conheço pessoas que, pastor, eu vou começar pelos evangélicos, porque eu gosto da história de Jesus. Não importa. O que importa é que você medite na palavra do Senhor. Não procure apenas os textos que alegram o seu coração. Ah, porque eu gosto do Salmo 91, Deus. Ai, pastor, porque ali Deus fala que Ele é o esconderijo. Ai, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a minha, e eu não vou ser atingido. Eu quero dizer para você, vai para Provérbios. Aceite a correção do seu Deus, porque Ele corrige, porque Ele nos ama. Entenda, compreenda. Tire a língua maldosa, os pensamentos impuros, impróprios. A gente tem que ouvir e ler toda a palavra de Deus para mudar e transformar a nossa vida. Tem palavras que vão ser duras. Você acha que os homens, os heróis da fé também, não teve um momento que olhou e falou: Deus, a minha alma está abatida, não dá mais, eu não consigo mais, eu não consigo caminhar mais contigo, está árduo, está difícil. Olha, aleluias, o Senhor, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece você melhor do que você mesmo, Ele conhece você de dentro para fora. Olha o que nós lemos, olha o que nós lemos. O Senhor, Ele tem uma plenitude, Ele conhece cada milímetro da gente, do nosso corpo, do nosso pensamento. Aleluias. Não se esconda do Senhor, permita que Ele entre e faça morada. Não se esconda do Senhor. Não espere você abandonar o pecado para que você possa alcançar ao Senhor. Deixe que Ele entre e limpe você do pecado. O sangue de Jesus, Ele limpa e purifica a mim e a você de todo o pecado. Deixa o Senhor agir. Abra o seu coração. Abra o seu coração em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele falar no íntimo do seu coração, no íntimo da sua alma. Deixa o Senhor dizer para você: olha, esse caminho não, filho. Ei, filha, não. Olha, isso aí não vai ser bênção na sua vida. Ai, pastor, eu queria comprar uma casa. Deus, não, agora não. Vamos ficar aqui. Olha, no tempo certo. O Senhor te ama. Ei, eu quero dizer para você e lembrar para você nessa noite: Jesus te ama. Às vezes nós esquecemos de relembrar isso, de olhar uns para os outros e dizer: ei, Jesus te ama, Ele morreu por você, pagou um alto preço, o preço de cruz, levou sobre si as minhas e as tuas dores, os nossos pecados Ele levou sobre si. Examine-se, aleluias, faça, aleluias, vai ao espelho, olhe para você mesmo. Aleluias. Tem momentos que nós temos que olhar no espelho mesmo e falar: olha, ei, Alessandro, tu não está legal, cara. Tu está orando pouco, tu está lendo pouco, ou não está orando nada e não está lendo nada. Passa 3 horas no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, mas não lê um minuto, 2, 3, 5 minutos a palavra de Deus. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar. Tem momentos que temos que ser sinceros conosco mesmo. Olha no espelho, se olha no espelho. Eu faço isso. Tem hora que eu sou doido mesmo, eu olho e falo: rapaz, o que está acontecendo contigo? Porque só quem sabe o que está nos meus pensamentos sou eu e o Senhor. Só quem sabe o que está no seu coração e nos seus pensamentos é você e o Senhor, igreja. Não tem como a minha esposa que me ama, está comigo há 25 anos,
ela não sabe o que eu estou pensando, ela não tem esse poder. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e às vezes a gente está mal e ainda olha para o pastor, para o amigo, para a esposa e diz: não, está tudo bem, está tudo legal, mas está tudo errado, tudo destruído aí dentro. Seja sincero. Se você não tem esse hábito, comece a fazer. Olha para o espelho, que aí você vai estar olhando no seu olho. E às vezes quando a gente olha, que meu olho é pequeno, hein? Mas quando eu olho lá, eu consigo ver ele desse tamanho. Eu paro de frente do espelho, e aí é eu e Deus. E muitas das vezes eu saio dali aos prantos, porque aí Deus reflete o que não está legal na minha vida. E o mais difícil é a gente reconhecer isso e falar: Senhor, miserável homem que sou, Pai. Sabe aquela má resposta que a gente dá para quem a gente ama às vezes? Porque a gente está cheio aqui e está fingindo aqui que está tudo certo. Aí a gente magoa, fere. Aí quando você olha no espelho, aí está lá escrito assim, ó: para que isso? Confesse, lança fora os seus pecados, venha até o seu pastor. Se você tem um irmão de confiança, como ensina lá no livro de Tiago, chama: irmão, olha, eu não estou legal, pequei, quero orar, eu quero tirar isso de mim. Aí a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Às vezes o que embarrera o agir de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Ele quer fazer, mas Ele não invade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, Senhor, nesta hora, Pai, eu apresento a Tua igreja, Pai, lavada e remida no Teu sangue carmesim. Pai, nesta noite, Pai, noite de ceia do Senhor, Pai, é um momento onde a Tua palavra nos ensina que nós devemos nos examinar, que nós devemos, ó Deus, olhar para nós mesmos e ver o que está certo e o que está errado. E não tem como a gente se enganar ou tentar enganar o Senhor, porque o Senhor nos conhece, Pai. Então neste momento, Senhor, eu apresento a Tua igreja, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós possamos verdadeiramente refletir a imagem do Senhor, que nós possamos verdadeiramente reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o como somos falhos, o quanto precisamos do Teu mover, do Teu perdão, da Tua ação sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço nesta hora, perdoa, Pai, os nossos pecados, faz cair por terra, Pai, toda astuta cilada do diabo contra nós, que nós sejamos homens e mulheres tementes a Ti, compromissados contigo, não com o homem. Eu faço porque o pastor pediu, eu faço porque é uma forma de entrar no céu. Olha, não deixe que o homem se engane mais. Eu ministro a obediência no Teu povo. Eu ministro, ó Deus, o dom da palavra, o conhecimento da Tua palavra, o praticar da Tua palavra, que deixemos de ser apenas ouvintes, e que trilhemos um caminho, ó Pai, onde a Tua palavra é luz. Ora labassure canta lava cheia. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, aleluias, todo espírito de desânimo, Pai, todo espírito de esfriamento espiritual. Renova o amor da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Renova o amor do Teu povo para contigo em primeiro lugar. Renova o amor, a empatia entre nós como corpo. Que o nosso amor, ó Deus, seja sincero e puro, incondicional. Abençoa, ó Deus, com uma porção dobrada do Teu amor nas famílias, no cuidado dos pais com os filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Pai, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam contra nós,
eu repreendo em nome do Senhor Jesus nesta noite, e profetizo sobre a tua igreja, Pai, aleluias, o conhecimento que vem do alto, experiências únicas contigo, um avivamento e o renovar da força do teu povo como igreja, para que nós possamos saquear o inferno, e para que o diabo, Senhor, não tenha poder sobre nós, não tenha poder sobre as nossas famílias, não tenha poder sobre os nossos lares. Satanás, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, bata em retirada de todos os lares agora, em nome de Jesus. Caia por terra a pedofilia, caia por terra em nome de Jesus, todo espírito maligno, do homem sanguinário, do homicida, do suicida, em nome de Jesus. Pega a tua sujeira e vaza em nome de Jesus, porque esta igreja é comprada e lavada pelo sangue de Jesus. E eu profetizo a prosperidade do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, aleluias, e profetizo que o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Você crê? Dá um amém aí, em nome de Jesus. Pastor Sérgio.